Estudo Bíblico Jó 3, versos 3, 1, 42, 6. Toda essa sessão, para além de poética, é dramática, contendo discursos que tentam compreender o sofrimento de Jó. Nas conversações, Jó fala 9 vezes, Elifaz 3, Bildade 3, Zofar 2 vezes, Eliú 1 e Deus 1. De um modo geral, as discussões foram desapaixonadas, mas algumas vezes muito sentimentais. Nem sempre é fácil saber o que se quer dizer. Em algumas das passagens, desconfiamos que nem eles mesmos sabiam exatamente o que visavam, além da preocupação de ver qual deles empregava a mais bela retórica. De fato, muitos dos discursos são simplesmente majestosos e sobre muitos fatos parecem harmonizar-se. Os 3 amigos de Jó pareciam pensar que todo sofrimento que sobrevém ao homem é castigo por seus pecados, que se muito sofremos é porque muito pecamos, e que se nossos pecados são secretos, então o sofrimento vem revelar nossa hipocrisia. A ideia do jovem Eliú, por sua vez, parecia ser o que o sofrimento sobrevém ao homem não tanto como castigo do pecado, mas para resguardá-lo de pecar. Seria um corretivo preventivo antes que punitivo. Por fim, a alocução divina parece indicar que os homens de mentalidade finita não devem esperar compreender todos os mistérios da criação de Deus e do governo do universo. Apesar de bem intencionados, os amigos de Jó estavam errados. A sublime conclusão do livro como um todo é essa. Jó, no final de tudo, por meio de sua esplendorosa paciência em sofrer, chegou a ver a Deus e foi abundantemente recompensado com bem-aventurança e prosperidade. Capítulo 3, versos 1 a 14, verso 22. Começam aqui os ciclos de discursos. Todos eles são iniciados por discursos de Elifaz, provavelmente o mais velho, experiente e sábio dos amigos de Jó. Esse é o primeiro ciclo de discursos. Versos 1 a 26. Entre as alturas da serenidade espiritual do prólogo e do epílogo, estende-se o abismo da agonia espiritual de Jó. A descida e a subida do abismo ficam marcadas por mudanças súbitas e dramáticas de temperamento espiritual. Essas foram descritas em breves passagens transicionais. A primeira delas descreve o mergulho assustadoramente abrupto da paciência às profundezas do abatimento. Jó rompe o silêncio de uma semana com uma lamentação ferozmente emocional. Ele expressa o mesmo tipo de depressão que se abateu sobre o salmista, Salmo 88, e sobre Jeremias, em Jeremias 20, versos 14 e 18. Verso 1. Amaldiçoou o seu dia natalício. O que transformou as submissas preces de glorificação a Deus feitas por Jó em incontidas maldições? Teria sua resistência espiritual se esgotado pelos dias e noites de desespero físico? Ou teria, à vista dos distintos companheiros de sua antiga prosperidade, revivido nele a lembrança das honras desaparecidas e da felicidade do passado? Ou será que o rosto dos seus amigos, horrorizados, cheios de piedade inexprimível, refletiam de maneira horrível a feiura do seu presente? A presença inexpressiva desses filosóficos intérpretes da vida não poderia deixar de levar Jó a filosofar sobre sua trágica experiência. De fato, Jó foi um tipo especial de Cristo, cujos sofrimentos internos e externos no jardim e na cruz foram os mais espantosos. Mas quanto mais intensamente procurava uma explicação para sua profunda dor e desespero, mais ansiosamente cônscio Jó se tornava da parede misteriosa que o aprisionava. À procura do porquê, ele logo perdeu o caminho. Obcecado pelo terror de ter sido abandonado por Deus, ele amaldiçoou sua vida desamparada. Contudo, nem a essa altura, nem mais tarde, Jó cumpriu as predições satânicas de que renunciaria a Deus e blasfemaria contra ele. Amaldiçoando sua própria existência, entretanto, Jó se atreveu a discutir com o soberano, questionando sua sabedoria em dar-lhe vida.
Eis aí o porquê da necessidade de arrepender-se para renovar sua paz com Deus. Capítulo 42, versos 1 a 6. Verso 3. Jó deseja que o dia do seu nascimento e a noite de sua concepção sejam apagados da história. Verso 5. A sombra de morte. Essa expressão é a favorita de Jó em sua situação, contando-se 9 vezes neste livro. Verso 8. Monstro marinho. Do hebraico Leviatã, símbolo mitológico do inimigo da ordem cósmica. No Talmud, uma palavra semelhante se refere a um bando de carpideiras. Versos 10 a 12. Já que não há possibilidade de se remover aquele dia do calendário, Jó desejou que Deus não tivesse permitido seu nascimento e ou sua sobrevivência. Ressalte-se não haver qualquer indício de que Jó desejasse tirar a própria vida. Ele ainda confiava na soberana mão de Deus para a questão de sua morte, mas considerou muitas maneiras pelas quais a morte seria uma melhora considerável àquela situação de dor e desespero em que vivia. Deve-se ainda esclarecer que desejar a morte para estar com Cristo, para estar livre do pecado, é efeito e evidência da graça. Por outro lado, desejar morrer somente para estar livre dos problemas dessa vida tem sabor de corrupção. A graça nos ensina que em meio às melhores situações da vida devemos estar preparados para morrer, e em meio aos maiores sofrimentos devemos estar prontos para viver. É nosso dever e sabedoria aproveitar o melhor do que existe, seja por meio da vida ou da morte, vivendo para o Senhor e morrendo para o Senhor, pois em ambos os casos somos dele. Romanos 14, 8. É necessário que confiemos em Jesus e lhe obedeçamos. Assim, ainda que no mundo tenhamos tribulações, encontraremos paz e descanso para nossas almas. Esta vida poderá ser mais tolerável se cumprirmos o nosso dever. Bendito seja Deus, pois a terra, ainda que repleta da maldade do homem, está cheia da bondade divina. Versos 13 a 26. Aqui, Jó contrasta as tribulações da vida com o plácido sono da morte. Jó antevê paz somente no túmulo, e agora essa é a única esperança que lhe resta. Em Jó, vemos o homem para quem a morte já perdeu o seu terror, tornando-se o mais alto e cobiçado tesouro. Jó disse que os seus lamentos são como gritos de quem sofre em alívio. Salmo 22, 1 e 32, 4. Verso 14. Jó acha que a morte o teria colocado em pé de igualdade com os próprios faraós, que apesar de suas pirâmides e tesouros, que cada faraó mandava enterrar consigo, verso 15, agora não passavam de simples defuntos. Verso 19. Quando cada vida é uma nulidade, as desigualdades cessam. Verso 23. Cercou de todos os lados. A palavra que Satanás usou para descrever Jó como cercado com sebe, capítulo 1, verso 10, ou seja, cercado pelo favor de Deus, agora Jó usa referindo-se a alguém que está tolhido, preso, cercado por trevas e desfavores. A vida perdeu valor para Jó, agora privado de bens, família e saúde. Só depois de muito debater consigo mesmo que chegará a vislumbrar a vida eterna, onde desfrutará da comunhão com Deus como seu eterno quinhão. Versos 25 e 26. Aquilo que temo me sobrevém. O pior medo de Jó era agora sua realidade, sendo ainda maximizado por toda angústia e ansiedade que sentia.